vamos lá. Falando do conjunto dos números reais, então, falando ali dos naturais, aqui no conjunto dos naturais vão entrar os números inteiros, ou seja, ele não tem vírgula, porém os inteiros positivos mais o zero, tá? Então, qualquer número positivo mais o zero. Falando dos inteiros, então o que vai entrar no conjunto dos inteiros? Vai ser qualquer número inteiro, não vai ter vírgula, né? Mas qualquer que seja um número positivo, negativo, mais o zero, tá? Por exemplo, -1, -2, né? Qualquer número inteiro, positivo ou negativo, mais o zero. Ou seja, o natural também está aqui dentro, tá? Os racionais que a gente identifica pela letra Q. Os racionais vão entrar tanto os naturais quanto os inteiros, ou seja, qualquer número positivo, qualquer número negativo, zero, porém vai entrar mais um monte de coisa aí dentro, né? Vai ter o decimal exato. O que é o decimal exato? Aquele número que tem vírgula, porém ele tem um fim, né? Então ele é exato, ele parou, ele não é infinito. As dízimas periódicas, o que seria uma dízima periódica? São aqueles numerozinhos que você escreve, ó, e você continua ele, né? Então, são dízimas periódicas, porque eles se repetem após a vírgula. Então, se é aquela divisão que você faz da continha, você vai dividindo, quando você vê, né? O número não acabou. Quer dizer que ele é infinito, porém, né? Essa divisão ali não tem fim, mas continua com o mesmo número para sempre. Então, são as dízimas periódicas. E o que seriam os irracionais? Os irracionais, que eu identifico pela letra I, são as dízimas não periódicas, ou seja, aquele númerozinho que eu vou fazendo a divisão, porém, depois da vírgula, tem aqueles números aleatórios. Então, eles não têm uma sequência definida, ele é infinito, porque é uma dízima, né? Porém, ele não tem uma sequência definida, diferente da dízima periódica. A dízima periódica, ela se repete, ó, depois da vírgula, o númerozinho. Na dízima não periódica, ele não tem essa repetição, ele não tem essa sequência definida, né? Os números ficam meio misturados ali depois da vírgula. Então, resumindo de novo, né? Os números naturais são os números inteiros, positivos mais o zero, ou seja, não tem vírgula. Os números inteiros são positivos, os negativos mais o zero e também não tem vírgula. O racional é quase tudo, né? São os naturais, são os inteiros, ou seja, os números inteiros, positivos, negativos, mais zero. Os números decimais exatos, né? Aquele que tem um fim, e as dízimas periódicas. E o irracional, né? Ele tem somente uma definição, né? Quem entra aqui nesse conjunto? Somente os números que possuem dízimas não periódicas, tá? E o que seria o conjunto dos reais? Os reais são aqueles que todos, né? Então, eu tenho ali dentro dos reais, eu vou ter os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, eu vou ter tudo dentro do conjunto dos reais, tá bom? Já dá para fazer a primeira parte dos exercícios, que é aquela primeira parte ali, né, do raciocínio e ação, que é praticamente você classificar. Cuidado só na hora de você classificar ali as frações, porque quando você classifica uma fração, você não está classificando a fração em si. Você está classificando o resultado dessa fração. Então, você precisa ali dividir, né? Quanto que é 4 dividido para 3, né? Para ver ali como é que vai ficar esse resultado, tá bom?